Ela teve fé no Enem a ponto de dedicar sua vida, a sua história, desde o Enem em 2017, quando tirou nota 1000, ao trabalho nas redações. Deem boas-vindas a Duda Andrade. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Assim, sua história, na verdade, é de muita inspiração, principalmente quando a gente vê no Enem 2025 um erro grandioso no processo de correção, querendo ou não, descrédito. E de início eu quero logo te perguntar, vale ainda ter fé no Enem, na produção de texto? Com certeza. Eu acho que, mesmo diante do cenário que a gente teve, que gera tantas incertezas, né, tantas dúvidas, sobretudo de, será que eu faço Enem de novo? Alguns alunos até chegaram até mim com esse questionamento, sobretudo nesse recomeço para muitos, né, principalmente para aqueles que chegaram tão perto, mas por um detalhe, por um erro, acabaram tendo uma nota muito abaixo do que eles esperavam, que óbvio a gente sabe, né, que interfere na aprovação é um sonho, né, para quem entra é maravilhoso, mas para quem perde aquela vaga, muitas vezes requer muita resiliência, mais do que a gente muitas vezes tem para ofertar naquele momento, mas eu acho que com certeza vale a pena e que com certeza é importante a gente ter fé de que anos melhores virão, preparações melhores também virão. Mas como é que você acredita? Vamos dizer, de quem é a culpa? Esses alunos que muitas vezes acostumados com 900 mais, do nada recebem uns 700, 780. Por quê? Qual o motivo? É possível uma pessoa cair dessa forma? Ninguém desaprende a escrever. Não se desaprende a escrever. Um aluno que vinha dos 960, dos 980, muitas vezes, até dos 920, ele é um aluno que no dia da prova ele não desaprendeu a escrever. Quando a gente analisa, tem a interferência da ansiedade, do nervosismo, do medo, a gente sabe que interfere, mas não é interferência de 180 pontos, de 160 pontos. Não justifica você cair de 960 para 780, por exemplo. Não tem lógica, não faz sentido. Até se você observar os critérios objetivos exigidos pelo manual do corretor, se você perde um detalhe ou outro, são 40 pontos, sabe? Não justificam a perda de 120, 160 pontos. E aí, de quem é a culpa? É muito fácil a gente culpar somente os corretores. Só que o problema é muito maior. Não é um problema dos corretores. Não foi um problema na correção, efetivamente. O problema vem de muito lá de baixo. É a base, né, da formação, do treinamento, das orientações dadas pelo próprio INEP. Então, quando a gente tem um material que, às vésperas da prova, estrutura uma nota de rodapé, mudando completamente a análise, né, por exemplo, da competência 5, como a gente teve, não é o corretor que é culpado. Não foi a forma de ele corrigir que foi incorreta, ou que foi incoerente, ou que foi indevida. Porque essa orientação chegou tão perto da prova? Porque tão perto do game? E por que não informar para quem ia jogar? Por que não informar para os alunos? Você chegou a fazer o Enem 2025, certo? Cheguei na sua redação. Isso. Como foi sua nota enquanto professora? Você tem, querendo ou não, um arcabouço, um repertório bem maior do que a maioria dos alunos, pelo menos na lógica. A minha nota ela não teve uma queda tão significativa, Manu. Eu saí de 980, certo. Geralmente ali o meu técnico, né? Então normalmente era essa nota, para 940. É uma queda de 40 pontos, né? Estaria dentro aí do parâmetro convencional. A gente está aguardando o espelho para entender onde que esses pontos foram retirados. Mas, por exemplo, é uma penalização e é uma queda de pontos que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Como assim alguém que vinha de um meu técnico regride para um 920, por exemplo? Né? E onde que esses pontos foram retirados? Foi na competência 5? Não faz sentido. Né? Você não desaprende a construir um agente, uma ação, no meio do dia para a noite. Foi na argumentação, mas qual critério mudou? Porque se eu fiz exatamente a mesma redação que eu fazia em anos anteriores, com a mesma estrutura, os mesmos conectores, as mesmas palavras, na linha 6 eu ia começar com a luz, essa perspectiva. Então, entende? Se é uma coisa que está se mantendo, se é um padrão que se mantém, como assim? Num ano é 920 e no outro é 1000 Você acredita que a subjetividade dos corretores, querendo ou não são máquinas, não são robôs, impactou também? Por Com mais certeza. Que haja, né, todo esse processo em relação à nota de rodapé? Com certeza. A gente sabe, né, que o processo de correção, se é feito por humano, é óbvio que a gente vai ter uma interferência humana, né, e talvez até emocional, porque é impossível a gente dissociar uma coisa da outra, sobretudo um corretor que trabalha numa modalidade extremamente precarizada.
Então, se você é corretor do Enem, você não vai pegar 10 textos por dia. Tem mais. Você vai pegar 50, 60, E no 80. período de fim de ano. Num Normalmente, período nas curto. festas. Exatamente. Durante as festas, durante as férias, quando muitas vezes tem filho em casa, filho pequeno em casa, né? Então, é um contexto muito conturbado para o corretor. E se ele pega uma quantidade muito grande, porque afinal, financeiramente, para ele é o que é necessário, ele não consegue muitas vezes entregar qualidade. O corretor que vai corrigir o teu texto às 6 da manhã, tomando o primeiro café do dia, tua correção vai ser maravilhosa. Mas se ele for corrigir o meu às 10 da noite, na quinta xícara de café, a gente sabe que a correção já não vai ser boa assim. Então, não só esse quesito da precarização em todo o processo de correção do Enem, mas também, né, e principalmente a subjetividade não só do corretor, mas da matriz. Como é que a gente tem uma matriz que deveria ser extremamente objetiva, mas, por exemplo, na competência 3, que vai analisar a argumentação, ela coloca um contexto muito aberto. E diz o seguinte, se tiver poucas lacunas, você está nos 160 pontos. Se você tiver algumas, você está nos 120. Mas o que seriam poucas? Quantas seriam Mas algumas? se uma inteligência artificial, por exemplo, mediasse tudo isso, como é que você enxerga? Eu sei que é muito cedo ainda, a gente vê muitos erros da inteligência artificial, mas se um IA se metesse, digamos, logo assim, a palavra na correção do Enem, o erro seria ainda maior, absurdo? Você já parou para pensar nisso? Eu acho que seria ainda maior, porque quando a gente pensa num processo como o Enem, né, que são não dezenas, não centenas de correções, mas milhares, milhões, alguns milhões, a gente percebe que, mesmo que a gente automatize o processo e a gente inclua a IA, uma IA ela só performa muito bem, em alta performance, por exemplo, quando ela tem um cérebro humano alimentando, conduzindo muito bem esse processo. Concordo também. E se nós não temos, por exemplo, uma opinião unânime entre todos os corretores, ou um parâmetro muito preciso, como é que essa IA vai ser bem operada e bem direcionada para trazer um trabalho efetivo? Se os humanos não estão conseguindo conduzir esse processo com assertividade, como eles orientarão uma inteligência artificial para fazer isso da melhor forma? São atualizações do nosso mundo que, ao mesmo tempo, a gente se sente um pouco perdido. Exatamente. Eu sei que em 2017, quando você tirou sua nota 1000, também ali aos 18 anos, você lançou o seu livro sobre os teóricos. Como é que você vê, por exemplo, a sua obra nesse contexto do Enem 2026? Daria, por exemplo, para o aluno entender esses teóricos, querer também aplicar, ou deveria ter uma nova atualização? Porque, assim, são mudanças que acontecem do dia para a noite, até na véspera do Enem. Como assim? Exatamente. Quando eu lanço uma competência centenas de mãos, ele é um aglomerado, né, de teóricos, leis, músicas aplicadas ao contexto de redação. E naquela época, embora nós não tivéssemos a análise da produtividade do repertório, como foi um elemento que foi diferencial nas notas nesse ano, a gente não tinha essa análise lá em 2017, nem em 2018, nem em 2019, né, algo um pouco mais recente. Mas esses repertórios e essa construção de teóricos, de leis, desde aquela época eu sempre tive o cuidado de trazer com muita profundidade. O que eu vejo hoje, né, diferentemente, é um comportamento dos jovens, dos adolescentes, de querer algo muito rápido, superficial e resumido. Se naquela época, eu lembro de os colegas de turma, a gente lia muito mais, né? A gente parava para apreciar aquela obra, entender aquele repertório, entender aquele autor. Hoje não. Me dá um resumo. Mas me dá, sei lá, em 3 tópicos, resume pra mim em 3 tópicos. Eu recebo às vezes no meu direct, Duda, mas o que seria, né, a ideia de Thomas Hobbes? Me explica aí. Então as pessoas, elas não querem aprofundar, elas não querem se deleitar sobre aquilo, não querem ler, as pessoas não leem mais. E aí é óbvio que se a gente tem uma diminuição da capacidade leitora, automaticamente a gente tem uma diminuição da capacidade crítica, analítica e interpretativa. Então, acredito sim que se o livro ele fosse relançado ou atualizado, inclusive planos para esse ano, né, a gente teria sim, talvez, né, esse comportamento um pouco mais criterioso na análise de repertórios, um processo um pouco mais cuidadoso de estudar esses repertórios, não se contentando somente com um resumo da internet, um PDF de 10 páginas resumindo toda a teoria, né, um PDF de 50 páginas com 100 teóricos. Meu Deus do céu, né, como é que você aprofunda o trabalho dessas pessoas? Como seus alunos estão?
nesse processo? Que eu sei que são inúmeros, muito bem acompanhados, mas como é que você se vê como professora acompanhando cada um deles? Despertar neles essa vontade em sempre ler mais, se aprofundar mais e não se contentar com o superficial, né? Eu sempre falo para eles que o processo de aprendizagem, ele pressupõe a leitura. Então a gente precisa ler. A gente precisa ler. A gente precisa ler filosofia, a gente precisa ler sociologia, a gente precisa ler. E aí até nas aulas eu faço questão de, por exemplo, nos debates temáticos, trazer leituras complementares para que eles não se contentem somente com aquela superficialidade com que o tema foi trabalhado em 1 minuto, num vídeo de 30 segundos, por exemplo, né, nas redes vizinhas que nós temos por aí. Então, eu sempre trago essa pegada de vamos nos aprofundar, não se contentem com o básico, né? E aí a gente até une um ponto que você trouxe do vale a pena ainda ter fé nisso? Vale, desde que essa fé ela esteja alinhada com a preparação muito eficiente. E, poxa, já que você vai ter que estudar redação, já que você vai ter que se preparar, faz da melhor forma, né? Qual conselho você daria? Quantas redações por semana, assim, né? No seu ponto de vista, para quem está assistindo a gente, não é seu aluno ainda, porque depois vai querer se tornar. Como é essa preparação? Uma sugestão, a dica. Nesse começo do ano, como a gente ainda tá bem no início, dá para começar bem tranquilo, né? A gente sabe que mais perto da prova o desespero começa, né? A ansiedade, eu quero fazer 10 textos, meu Deus do céu, mas nesse começo do ano, né? Um texto por semana bem feito é mais do que suficiente. Associado a um processo de correção também muito eficiente, você até trouxe aí, embora eu tenha dito, né, que meu Deus do céu, não temos como conduzir um IA sem ainda termos, né, essa condução humana assertiva e unânime, bem direcionada. Infelizmente, a gente tem muitas plataformas hoje em dia que já trazem essa correção por IA. Infelizmente, é uma correção ainda muito frágil, muito superficial. Dá detalhes, mas né? Carece de maior análise. Exatamente. Então, assim, nesse início é muito importante que não só a escrita ela seja contínua e semanal, mas principalmente que a correção ela também aconteça e seja uma correção detalhada, aprofundada, que considere a subjetividade da sua escrita, né? Então, o teu jeitinho de escrever, os teus conhecimentos de mundo, o que você sabe, o que você gosta, né? Se a Manu gosta de literatura, eu não vou pedir para a Manu usar biologia, né? Geografia. Aí ela não vai saber disso, ela não vai saber conduzir. Teor humano e autenticidade que cabe a cada um de nós. Exatamente, que faz toda a diferença. E dá um recado para esse público que tá querendo ter fé, mas ao mesmo tempo se sente perdido por estar vários anos já tentando a vaga tão sonhada, seja numa pública, seja numa particular. É o que eu sempre falo. O ensino devolve, a educação devolve. E devolve, minha gente, ainda nessa vida. Eu sei que muitas vezes a gente tende a acreditar que a educação é injusta, que o Enem é injusto, que esse processo todo é injusto, mas ele sempre, sempre devolve. A educação sempre devolve, sempre. E é ainda nessa vida. Para alguns, pode durar um mês, pode durar um ano, pode ser logo após o terceiro ano. Os 6 meses esperando ali o segundo semestre da faculdade. Podem ser 2 anos, 3 anos, mas sempre chega. E aquilo que é para ser nosso, sempre chega a gente. Então, quando tudo parecer muito injusto, ou quando tudo parecer muito distante, ou quando o seu esforço não estiver proporcional aos seus resultados, lembre que a educação devolve, e devolve ainda nessa vida. Louvado seja. Amém. Que devolva, e são notórios também o seu desenvolvimento, tudo que a educação trouxe também para você. Você busca não ficar só para si, mas espalhar para as pessoas. Então, muito obrigada, de verdade. Obrigada a você, Manu.